É um prazer estar aqui com vocês na realização de mais um webinar em parceria aí Sanova e Bentley, em que nós vamos falar um pouquinho mais para vocês sobre um assunto que, para quem conhece já um pouquinho da história da Sanova, nossa parceria com a Bentley, o assunto da modelagem hidráulica para sistema de abastecimento de água é um tema que a gente já há mais de 15 anos já vem trabalhando dentro do mercado. E a gente entende cada vez mais a importância, e as concessionárias de saneamento também têm entendido cada vez mais a importância desse tema, dessa metodologia, dessa boa prática no seu dia a dia, para fazer os seus estudos, seus projetos e tudo mais. E hoje a ideia desse nosso bate-papo aqui com vocês, com a nossa audiência, é trazer para vocês dois exemplos, dois cases de duas concessionárias de água. Aqui uma é de Santa Catarina, que é a Águas de Joinville, que hoje está sendo representada aqui pelo Lucas, e do SAMAI de Caxias do Sul, aqui representada pela Raquel. Em algum momento, essas concessionárias, elas tomaram a decisão, iniciaram o seu processo de implementar a modelagem hidráulica dentro da sua cultura organizacional, dentro das suas contratações de projetos externos. Tem conseguido já atingir alguns resultados. Então, a ideia desse webinar é trazer um pouquinho dessa experiência, tanto da Raquel quanto do Lucas, nessa jornada até aqui, entender um pouquinho quais foram as dificuldades, como que começou, de repente ali um primeiro projeto, uma primeira tentativa, até passando ali para a contratação de um treinamento, de a compra de um software, de uma contratação de um serviço externo, enfim, contar um pouquinho dessa história para vocês, claro, de uma forma bem rápida, né? Para que isso, de repente, possa ajudar também a inspirar outras concessionárias que estão pensando também em avançar nesse assunto, ou que ainda estão patinando um pouco, comece e pare o trabalho, comece e pare, a coisa acaba não dando uma alavancada como gostaria. Então, acho que um pouquinho desses dois cases aqui para vocês vai ser bem interessante para poder, de repente, aí abrir um pouco a cabeça, tá legal? Eu vou, então, sem mais rodeios, passar a palavra aí para a Raquel. E enquanto a Raquel vai preparando a apresentação, os recados paroquiais aqui do nosso webinar. Aqui numa janela que vocês estão vendo em algum canto aí de vocês, nós temos ali um item chamado bate-papo. Então, ali vocês podem colocar perguntas, dúvidas que vocês já forem tendo aí durante o evento, tá bom? Que a gente depois vai tentar fazer uma sessãozinha rápida no final da apresentação de cada um. No final da apresentação do nosso webinar, peço a gentileza que vocês não saiam da reunião rapidamente. Eu sei que o pessoal vai estar já com fome, querendo ir para o almoço, aquela coisa toda. Mas no final a gente vai lançar ali uma perguntinha rápida para vocês, para vocês responderem, tá certo? Então, esses são os nossos recados aí. E qualquer dificuldade também nos da plataforma aí, nosso time aí também de back-office aí tá atento aí às movimentações. Tá legal? Então, Raquel, passo a palavra aí para você fazer a tua apresentação. Obrigado mais uma vez e seja bem-vinda. Obrigada. Bom dia a todos. Muito obrigada pelo convite. Então, meu nome é Raquel, eu estou no Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto aqui de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, desde 2013. E vou trazer um pouquinho da nossa experiência mais recente com modelagem hidráulica e contar também como é que a gente começou essa história de modelagem aqui no SAMAI, que isso já é um pouquinho mais antigo, né? Então, trazer um pouquinho desse histórico para o pessoal entender. Falando um pouquinho do nosso município, a gente está localizado, então, na Serra Gaúcha. A gente está a cerca de 130 quilômetros ali de Porto Alegre, é uma cidade de serra. A gente tem quase 500 mil habitantes. A gente não tem grandes rios, então o nosso abastecimento é totalmente dependente do sistema de represamentos, né? A gente tem 5 hoje em operação. A gente tem mais de 2.400 quilômetros de rede, são mais de 135 mil ligações. E até em função dessa nossa topografia acidentada, a gente tem mais de 360 válvulas reguladoras de pressão por todo o município, então ele é um sistema um pouco complexo, né, de operar. E hoje a gente tem em torno de 71 reservatórios de distribuição, a maioria deles em operação atualmente.
Então, a gente já tem um certo histórico aqui com a modelagem hidráulica, mas hoje em dia, falando assim mais especificamente, a gente está com um foco muito grande nessa questão das perdas de água, né? Hoje é uma visão que a gente não tem mais como, né, dissociar do sistema de abastecimento e esse aumento da eficiência energética. A gente pensa também na questão de demanda futura, né, por abastecimento. A gente está numa região que tem índices pluviométricos muito bons, distribuídos ao longo do ano, porém a gente sabe que a gente também está passando por uma provável mudança de comportamento do clima, isso a nível mundial, então a gente realmente precisa voltar essa visão para esse controle e redução de perdas de água, em detrimento, né, de pensar, de repente, na concepção de novos sistemas. E a questão também de eficiência nas obras, né, a gente sabe, principalmente no setor público, né, a gente precisa ter muita responsabilidade onde a gente investe e tudo que é relacionado à rede de distribuição costuma ser muito caro. Então, a gente precisa realmente alocar muito bem os nossos recursos. E até em relação às características da nossa cidade, em função da gente ter essa topografia muito acidentada, a modelagem se mostra como uma ferramenta muito eficiente para a gente pensar nessas otimizações da rede de abastecimento com a maior eficiência possível. Nós temos extensas áreas rurais aqui no município e a gente está acelerando esse processo de expansão de redes de distribuição para essas regiões também. Para vocês terem uma ideia, a gente pode rodar de carro por mais de 2 horas e ainda assim estar dentro do município na área rural. Então, a gente tem essas áreas extensas. A gente hoje é regulado também por uma agência reguladora de saneamento, então a gente também precisa se adequar normativamente, né? E pela questão que eu comentei de economia de recursos, né? Tanto hídricos quanto o monetário. É uma realidade nossa, assim como provavelmente a nível do Brasil inteiro, uma certa defasagem de técnicos e de capacitação específica. Então, tudo que a gente consegue inserir no nosso dia a dia de tecnologia que realmente nos auxilie, para a gente é muito benéfico, né? E no setor público, principalmente, a gente tem essa característica de que o técnico aqui ele não entra pronto, né? Ele aprende conforme no processo, enquanto ele está trabalhando. E a curva de aprendizado com a modelagem hidráulica, ela não é ela é longa, né? Não é tão simples assim. Então, fazer isso de forma autônoma pode complicar muito e tornar o processo muito demorado. Então, nesse sentido, é bem importante a questão de capacitação. Um pouquinho do nosso histórico, então, a questão da modelagem, ela começou a ser abordada aqui no SAMAI lá em 2007, ainda com o programa Com Mais Água, que foi um convênio, né, com o Ministério das Cidades. E então, após isso, ali em 2011, já utilizando o EPANET, foi realizada, então, uma capacitação presencial lá na sede da Sanova, em Santa Catarina, com um grupo de técnicos daqui. E de 2011 até hoje, então, o EPANET ainda é utilizado para simulação hidráulica de novos loteamentos e de adutoras. Lá em 2012, 2013, então, houve uma contratação de projeto para 4 áreas aqui do nosso sistema de abastecimento, também pela Sanova. Então, não foi uma capacitação, né? Foi uma entrega do projeto em si. E aí, lá em 2018, começou o processo, então, de aquisição já do Open Flaws, da Bentley, e a gente teve um tempo aí que a gente acabou não tendo uso para ele, né? E ali em 2022, a partir mais ou menos de 2022, uma colega aqui de setor resolveu reanimar essa história, né, e inserir esse software aqui no nosso setor também, que era, na verdade, trazer essa cultura da modelagem hidráulica, tirar um pouquinho lá do departamento de projeto e trazer efetivamente aqui para a operação das redes de abastecimento também. Então, em 2023, a gente fez essa contratação de um treinamento híbrido com a Sanova. A gente teve um treinamento inicial que foi presencial aqui em Caxias, com um grupo maior de técnicos, e depois a gente seguiu de forma online com um grupo menor de quem realmente, efetivamente, ia fazer o uso do software. Então, foi uma capacitação ali a 4 mãos, né? Bem interessante, a gente ainda não tinha feito algo semelhante a isso em relação à modelagem. E a gente agora, em 2004, teve a segunda etapa, que foi a calibração, e a visita também da Sanova aqui no município para fazer a pitometria de um macromedidor de entrada aí de setor. E após isso a gente continuou online, então, com a construção de cenários de projeto e as intervenções que a gente teria, então, de curto, médio prazo,
e também pensando num cenário de demanda futura até 2044. Então, só para contextualizar, a gente não havia tido um contato inicial com modelagem, pelo menos aqui, este grupo, né, atual, que recebeu o treinamento. Então, a gente escolheu uma área que era relativamente complexa para iniciantes, né? Então, a consultoria se fez completamente essencial. Talvez a gente não tivesse conseguido chegar onde a gente chegou hoje, né, neste setor, pela complexidade, né? Nós temos mais de 15 mil ligações nesse setor da cidade, com pressões ali que variam de 10 até 100 MCA. Só nesse pedacinho de setor a gente tem 62 válvulas reguladoras de pressão e um índice de perdas de 45%, que está acima aí do índice geral do município. Então, era uma área que realmente a gente gostaria muito de otimizar o abastecimento e viu na modelagem uma boa oportunidade. Então, a gente fez essa área em conjunto, né, com a consultoria. Foram 44 horas de consultoria para a gente concluir esse modelo. Então, foram modelados 207 quilômetros de rede, haviam 2 EBATs, 62 VRPs e 6 reservatórios. E o interessante é que essa área ao lado, que é a nossa área macromedida Zona Oeste, foi uma área que foi construída por uma estagiária de engenharia ambiental aqui do setor e de uma colega aqui do setor também. E é interessante que elas conseguiram concluir isso antes mesmo da gente passar para a segunda etapa de calibração. Então, a eficiência da consultoria de realmente conseguir passar esse conhecimento e todo esse conhecimento que envolve, desculpa, a modelagem, e a gente conseguir aplicar isso num setor diferente, ao mesmo tempo em que via esses conceitos e realmente ver que é possível aplicar ali com alguma dedicação e tempo dedicado, né? A gente realmente consegue aplicar esse conhecimento aqui interno. Então, em relação a essas oportunidades relacionadas à contratação, no nosso caso, esse treinamento híbrido, né, foi muito interessante justamente por adquirir essas novas competências, né, a gente não tinha esse contato com a modelagem, e a gente hoje é capaz de estar continuando, inclusive, né, a trabalhar nesse modelo do Zona Sul. Então, por trabalhar diretamente com o consultor, a gente conseguiu trazer esse conhecimento para casa, né? E a gente conseguia fazer esses ajustes em tempo real, baseado na avaliação dos nossos resultados no modelo. Então, não tinha esse tempo de espera. É muito comum a gente abandonar projetos porque a gente encontra dificuldades e acaba competindo com todas as funções que a gente tem, né, no dia a dia para manter o abastecimento de água. Então, é normal que a gente deixe de lado projetos que a gente não consegue levar adiante. Então, a consultoria foi essencial para que a gente não abandonasse isso, para que a gente conseguisse resolver os problemas, e eles eram muitos, né, o tempo todo a gente tinha dúvidas, então conseguir resolver isso e já aplicar no modelo foi essencial para que a gente não tivesse esse abandono de um projeto, né. A questão da continuidade, hoje a gente ainda consegue trabalhar nele e em outras áreas, justamente em função dessa criação que foi de forma colaborativa. Então, o conhecimento está à nossa disposição, né? A gente realmente aprendeu a modelar. E a questão do conhecimento interno aliado à expertise externa, né? Por exemplo, a consultoria que a gente recebeu são de profissionais que estão realmente inseridos no saneamento e os profissionais têm essa experiência na área de saneamento, então eles entendem também as nossas dores, enfim, os nossos problemas e aquilo que melhor se encaixa, né, para uma aplicação real, né? Então, a gente sai do teórico e realmente consegue aplicar. Porém, a gente entende que, entendido que a modelagem é importante, que a gente precisa expandir ela, a gente tem um sistema de abastecimento complexo. Então, se a gente fizer isso de forma isolada ou talvez autônoma, a gente não consiga, em tempo hábil, atingir todo o município ou aquilo que a gente realmente tem de metas propostas, né? Então, para isso também a gente sabe que existe a possibilidade de contratação de estudos e projetos sem que a gente esteja necessariamente envolvidos em todas as etapas, né? E isso é uma forma de expandir a modelagem e de driblar um pouco, né, essa questão do tempo, da defasagem técnica e dessa curva de aprendizado, que ela não é rápida, né? Ela é relativamente lenta. Então, a gente consegue aliar isso a um estudo e a um projeto contratado, né? A questão, por a gente ter recebido esse treinamento e ter, de fato, implementado isso, a gente consegue ter um suporte melhor a investimento, né? Porque a gente se sente um pouco mais seguro de ter um termo de referência bem elaborado e ter essa capacidade de análise crítica
quando a gente licitar ou contratar um projeto, por exemplo, né? Então, a gente consegue analisar criticamente o resultado que a gente recebe, porque hoje a gente sabe identificar, consegue entender se esse tipo de proposição é viável, se realmente faz sentido para o nosso sistema de abastecimento. Então, esse conhecimento que a gente recebeu e que ficou em casa vai fazer toda a diferença daqui para frente, enquanto a gente for contratar esses estudos ou projetos, né? E justamente porque a gente não tem tanto tempo assim, a gente está em 2024, a questão das perdas ela é urgente, né? A gente precisa agir o quanto antes, então a gente pretende alinhar realmente a modelagem de forma que a gente faça isso em casa, mas que a gente também tenha essa possibilidade de contratar, né? Tendo ciência e com responsabilidade, assim, de contratar bons projetos, justamente para abranger uma área maior da cidade, né? Considerando que a gente tem uma rede aí com mais de 2.400 quilômetros e nesse primeiro projeto a gente conseguiu modelar em 2 anos 200 quilômetros, né? Então a gente realmente precisa acelerar esse projeto. E a gente viu nesse formato, né, de consultoria, uma ótima oportunidade de a gente se inserir, né, nessa área e de também de se sentir mais seguros de realmente assim expandir essa forma de projeto para o restante da cidade. Muito obrigada. Se vocês tiverem alguma dúvida, enfim, a gente está sempre super abertos a receber pessoas e trocar esse tipo de experiência com outros colegas, que é sempre muito gratificante, né, e útil para todos nós. Obrigada. Valeu, Raquel. Obrigado pela tua participação e pela tua contribuição. A gente, né, conhece um pouquinho do sistema do SAMAI de Caxias do Sul, a gente sabe que é um sistema altamente complexo, é um sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce sem parar, muita VRT, uma extensão de rede também considerável a ser trabalhada. Então, muito bacana, né, todo esse trabalho que o SAMAI está liderando nesse sentido. E anotei várias coisas aqui, porque depois eu quero tentar, no final, fazer uma compatibilização das mesmas dores que o SAMAI de Caxias teve, com a Água de Joinville também teve, depois para a gente fazer aqui uma compatibilização, tá certo? Já tem pergunta aqui para a Raquel, a gente deixa para responder tudo no final também, tá, pessoal? Então, sem mais demoras também, passando a palavra agora para o Lucas, também fazer a sua contribuição, seu depoimento, para a gente entender um pouquinho desse cenário dentro aí da Águas de Joinville. Lucas, obrigado pela tua participação, por ter aceitado o convite aí também, e a palavra é tua. Bom dia pessoal. Primeiramente, obrigado pelo convite. Vim hoje compartilhar um pouquinho aí sobre a nossa trajetória com a modelagem hidráulica dentro da CAGE, né? A gente está trabalhando aí há alguns anos, mas nos últimos, digamos, 3, 4 anos aí que o negócio começou a engrenar de fato e a gente está colhendo bons resultados, tá? Deixa eu só... Vocês estão vendo minha tela aqui? Tá tudo certo? Estou conseguindo passar. Sim, Lucas, estamos vendo. Agora deu bom aqui. Então, só para apresentar um pouquinho da cidade de Joinville, é a terceira maior cidade do sul do Brasil, então a maior cidade de Santa Catarina. Atendemos aproximadamente 620 mil habitantes. Até fiquei impressionado que basicamente a mesma extensão de rede dali de Caxias do Sul, né, uma cidade um pouco maior, mas provavelmente por ter extensões maiores em zona rural, lá em Caxias do Sul, acaba tendo um pouquinho mais de extensão. Nós temos hoje 2 sistemas produtores aí, que produzem em torno de 2.100 litros por segundo, e atendemos aproximadamente 250 mil economias. Eu preparei essa apresentação basicamente para mostrar um pouquinho dos nossos passos de implementação da modelagem hidráulica dentro da CAGE. A gente adotou uma estratégia de internalizar isso, então como é que foi se estruturando isso ao longo do tempo, onde estamos e para onde vamos, né? Basicamente compartilhar e trazer algumas lições aprendidas que a gente trouxe ao longo desse processo, tá? Não vou entrar muito em detalhes dos nossos cases, mas depois a gente pode também, eu deixo meu e-mail aqui para a gente trocar uma ideia mais profundamente sobre isso.
Então, os primeiros passos da Companhia Águas de Joinville na modelagem hidráulica começaram, como toda companhia, né? A gente tem grandes desafios para, primeiro, entregar o dia a dia, né? Conseguir garantir a integralidade do abastecimento e a disponibilidade de pressão adequada em todo o sistema 24/7. E a complexidade dos sistemas de distribuição, eles são muito grandes, né? Se a gente pegar ali, por exemplo, Joinville e Caxias do Sul, a gente tem quase 2.400 quilômetros de rede enterrada. Se a gente fosse esticar isso, daqui de Joinville dá para ir 4 vezes até São Paulo. Então, realmente, para a gente conseguir entender tudo que está se passando nesse sistema, é algo complexo, não é do dia para a noite. E é humanamente impossível que a gente consiga fazer isso sem instrumentação e sem realmente softwares adequados para que a gente consiga trabalhar, né? Fora o dia a dia, nós temos que pensar em otimização, entre a gestão de perdas, entre a eficiência energética, entra a parte de robustez operacional, né, ter redundância dentro do sistema, que é algo que é bem importante, e também foi algo que a gente abordou bastante aqui dentro da CAGE, dentro das nossas simulações. E, lógico, também olhar para o futuro e garantir que os investimentos estão sendo bem feitos e a gente está botando o investimento onde realmente a cidade precisa. Então, lá em 2009, teve a primeira compra dos softwares da Bentley e um treinamento que foi realizado. Ali veio a primeira tentativa interna de modelar o sistema, então a gente começou lá com uma equipe que não estava dedicada a isso, né? Basicamente fazia seu trabalho nas suas áreas e quando sobrava um tempo tentava fazer a modelagem hidráulica. Como já é de esperar, não funcionou, né? Basicamente essa equipe teve problemas na calibração, não tinha tempo suficiente para se dedicar e paralisou o estudo interno. Então foi feito um investimento, foi feito treinamento e isso não andou. Em 2012, a companhia contratou o plano diretor de águas e ali teve um grande movimento de fazer uma modelagem mais macro do sistema. E foi muito importante porque dali a gente conseguiu tirar direcionamentos a longo prazo, né? Então a gente conseguiu entender o nosso sistema a longo prazo e projetar a cidade para conseguir atender essa demanda ao longo dos anos. Mas ele se baseia numa figura, né? Numa fotografia daquele momento do sistema, daquele momento da cidade. E a cidade é dinâmica, as coisas mudam, né? Em 2014, 2015, teve uma nova aquisição de software, acho que até essa nova participou disso, né Girol? Onde também houve um treinamento de 14 pessoas, novamente a companhia tentou investir nesse processo e, novamente, também não dedicou profissionais para aquilo. Então, a equipe continuou basicamente com a mesma estratégia, né? Essas 14 pessoas foram treinadas, algumas delas começaram a se dedicar no seu tempo extra para a modelagem e também, falta de tempo, paralisou de novo o estudo. Então, mais um investimento que acabou ficando parado ali, né? Então, desse primeiro ciclo, a gente tira 2 lições aprendidas que são importantes, que a gente usou isso depois, né? Primeira lição, as pessoas não aprendem só no treinamento, as pessoas aprendem trabalhando em cima do modelo hidráulico hoje e qualquer coisa que a gente faça na vida, né? E a modelagem não é diferente. Então, isso requer o quê? Tempo de bunda na cadeira. Sentar na frente do computador e realmente gastar tempo tentando entender o teu sistema e modelando ele, né? Segunda lição, não se modela sem dados de campo. Então, muito do que foi da dificuldade e das frustrações que houveram nesse primeiro ciclo vem do fato de não ter instrumentação suficiente para conseguir calibrar bem o modelo e daí tu não conseguia chegar a conclusões que eram realmente aplicáveis. Então, segunda lição, invista primeiro em instrumentação, ou junto, né? Invista bastante em instrumentação, comece a ter mais informações. Segundo ato ali segundo ciclo, né? Implementação e convencimento, foi um pouquinho mais recente. Em 2018, entrou um profissional com experiência de modelagem já do mercado, que nesse caso era eu, entrando na companhia. Eu era de empresa de consultoria, entrei na companhia e eu já tinha muito essa visão, já tinha feito alguns trabalhos com isso, então já sabia como trabalhar com modelagem. E eu comecei a fazer uma análise crítica ali na época daquelas obras que a gente estava trabalhando com execução de obra na época, e muitas daquelas obras que estavam sendo projetadas, que foram indicadas pelo PDA lá em 2012, eles já não eram mais necessários. Aquelas obras ali já não estavam, a gente estava às vezes investindo dinheiro em áreas que não estavam que não estavam críticas de abastecimento, ou que poderia ser postergado, ou que
realmente não fazia mais sentido aquele investimento que tinha sido previsto. E, por outro lado, a gente estava com várias áreas críticas dentro da cidade que não estavam sendo abrangidas e a gente não estava colocando isso dentro dos nossos investimentos. Então, por iniciativa própria ali, eu peguei, né, a fazer, puxei essa parte de modelagem e comecei a fazer, ia para a companhia final de semana, né, não era uma coisa que eu tinha um apoio da gerência da época ou da liderança, porque o nosso foco era projeto e obra, era contratar, um pouco daquilo que a Raquel falou, né, contratar e botar para rodar, né. E aí veio a pandemia, e a pandemia nos obrigou ao quê? Paralisar as obras e tempo de bunda na cadeira, sentar na frente do computador, e ali a gente conseguiu começar a desenvolver modelos mais avançados do nosso sistema. Tá? Então, primeira coisa, a gente focou no diagnóstico dos sistemas adutores, porque a gente tinha mais informação, então foca onde tem informação, às vezes primeiro, né? Porque às vezes tu vai querer modelar a microdistribuição lá na ponta. Pô, mas tu não tem nem sensores de pressão, sensores de vazão. Então, como é que tu vai começar a montar isso, né? Então, os sistemas adutores, a gente já tinha muita informação. E aí, disso, a gente conseguiu tirar resultados excelentes. Assim, a gente conseguiu reduzir custos operacionais. Só numa mudança que a gente fez no sistema de bombeamento que a gente tirou, a gente começou a economizar 360 mil reais por ano. Começamos a reduzir falta de água do sistema mais crítico, a gente reduziu em torno de 90% de falta d'água. Conseguimos propor melhorias para usar melhores reservatórios. E isso tudo num trabalho que a gente não estava dedicado exclusivamente a isso, né? Mas começamos a ganhar visibilidade. Então, aquela diretoria, aquela gerência que às vezes não enxergava tanto valor, começou a enxergar um pouco mais de valor. E aí, nesse mesmo ano, a gente conseguiu aprovar a modelagem hidráulica como um projeto estratégico da companhia. Isso foi muito bom, porque daí a gente tinha reuniões quinzenais com a diretoria para mostrar um pouco desses estudos que estavam rolando dentro da área técnica. E começamos a angariar um pouco o apoio dessa diretoria. Mas também ainda como um trabalho secundário, dividindo com gestão e fiscalização de obra. E em 2021, desse trabalho de 2020, a gente escreveu ele numa premiação internacional, que a Bentley promove anualmente, e a gente foi campeão da categoria água, esgoto e drenagem, concorrendo aí com diversos projetos do mundo inteiro, no Going Digital Awards in the Infrastructure, né? Que é uma premiação aí a nível mundial que a Bentley promove. E isso nos trouxe muita visibilidade, inclusive externa. Então, aquela diretoria que ainda estava bem na dúvida, pô, vale a pena investir nisso, pegou e, opa, aqui tem futuro, né? E aí, nisso, a gente conseguiu realmente fazer um convencimento interno que era importante nós investirmos e termos alguém dedicado a estudo e planejamento do sistema de abastecimento de água, né? Por toda essa dinâmica que ele traz. Desse novo ciclo, né, de implementação e convencimento, que foi o que a gente teve que trazer para a nossa gestão na época e diretoria, também surgem alguns aprendizados, aí, umas lições aprendidas que eu acho que é bem importante a gente ter, que é o sistema de abastecimento ele é dinâmico e ele precisa ter um planejamento contínuo. Então, o plano diretor, essas análises que a gente faz a longo prazo, elas são extremamente importantes e elas definem o nosso longo prazo. Mas é muito, muito importante que a gente corrija o rumo anualmente. A gente olhe para o nosso sistema como o elemento dinâmico que a cidade é, né? Tem uma viabilidade técnica saindo, uma região está se desenvolvendo mais que a outra. Enfim, os N fatores que dentro desses 2.400 quilômetros de rede a gente tem. Então, olhe anualmente, revisite os investimentos, né? E uma outra lição quem entende mais do sistema é quem está operando. Então, a gente tem que ouvir quem está colocando, porque às vezes realmente eu trabalhei em consultoria e o trabalho é muito bacana, só que quem faz a consultoria está ali, pega uma janela e coloca aquelas melhorias propostas e agregam muito valor, mas não é algo fixo, é a foto, né? Então, e o sistema ele tá mudando. E quem está operando, que sabe onde é que está faltando água, o que está realmente acontecendo. Então,
é muito importante a gente investir no desenvolvimento interno. E esse desenvolvimento interno, para a gente conseguir trabalhar no fluxo da modelagem, tem que ser colocando a mão na massa. Não adianta só treinar. Tem que pegar, parar e botar a mão na massa, tempo de bunda na cadeira. Né? Botar ali realmente para essa galera para trabalhar de fato. Entramos aí no terceiro ciclo, que foi a estruturação e consolidação. A gente conseguiu, né, junto à diretoria, ter um profissional dedicado exclusivamente à modelagem hidráulica. Na época eu estava fazendo esse trabalho e conseguimos a entregar vários resultados bacanas. A gente fez um plano, né, de otimização aí do nosso sistema adutor, simulamos mais de 115 cenários e projetamos uma economia só em energia elétrica de 70 milhões ao longo de 25 anos. Então, é um negócio que traz, né, faz brilhar o olho quando a diretoria enxerga. Então, isso foi ganhando corpo, né? Instalamos turbina hidráulica, nesse processo de modelagem hidráulica, a gente identificou que estava se perdendo energia na entrada de reservatório, botando uma válvula para estrangular. Uma válvula estrangulando tu que está queimando energia. Se tu está queimando energia, tu pode pegar essa energia hidráulica e transformar em energia elétrica. Então, fizemos um projeto lá para instalação de turbinas. Aqui no ladinho tem a figura, não sei se vocês estão vendo no meu mouse, mas tem a figura da turbina que a gente instalou e veio como resultado desse projeto na entrada de um reservatório, porque estava sobrando carga ali. Mostrando o resultado, a gente conseguiu criar, né, desse profissional, que na época estava sozinho, a gente conseguiu apoio da diretoria para criar uma área dedicada a estudos hidráulicos dentro da Caixa, que foi a coordenação de otimização hidráulica e gestão de perdas. Então, a gente conseguiu estruturar um pouco mais. Hoje, essa coordenação, eu já não estou mais nela, eu acabei saindo e assumindo a gerência de água, e na época a gente contava com 2 técnicos, hoje tem 3 técnicos nessa coordenação. E na época a gente montou um plano de setorização internamente, né? O plano de setorização da Zona Sul da cidade, 42% das ligações, 68 mil ligações de água ali, a gente estava abrangendo na modelagem hidráulica, 42 VRPs projetadas, várias intervenções previstas, com o resultado esperado aí de redução de 33% do volume perdido. Então, que seria aí basicamente 9 mil metros cúbicos dia, que dá para abastecer aproximadamente 45 mil pessoas, considerando 200 litros por ligação por habitante dia, né? Só que isso ainda estava tudo muito dependente de uma pessoa que sabia fazer a modelagem. Então, a gente precisava treinar esses técnicos. E como o ciclo de aprendizado já tinha nos mostrado, treinar apenas não funcionava. Então, o que a gente tentou fazer nessa estruturação? Conversei com o Girol na época, até, com essa nova, assim, cara, preciso do apoio de vocês, não vou ter tempo para treinar essa equipe, precisamos montar uma estratégia para a gente conseguir fazer uma consultoria onde a nossa equipe vai botar a mão na massa. E eles vão fazer o modelo e eu preciso desse apoio de uma consultoria para estar guiando. E a gente fez essa contratação, eu brinco com eles que é um presente que a companhia deu, né? Porque não é todo profissional que tem a oportunidade de aprender trabalhando e ser guiado por uma consultoria. Então, foi 1 ano de trabalho que finalizou agora, né, Geraldo? Finalizou, acho que nos últimos 2 meses ali. E esses técnicos foram realmente, eles desenvolveram o modelo, estão desenvolvendo o modelo da Zona Norte. Da Zona Sul já tinha desenvolvido, e agora eles estavam desenvolvendo e aprendendo a trabalhar com a modelagem na Zona Norte. E estão trabalhando ainda. E agora entra o processo de consolidação. Esses novos técnicos estão treinados e já desenvolvendo estudos, né? Então, eles já estão desenvolvendo. E agora vem os nossos próximos passos, realmente, numa visão futura do que a gente quer para a cidade. Como lição aprendida, todo esse ciclo ali de convencimento, diretoria e vai... Não adianta, resultado fala mais que palavra. Não adianta a gente querer convencer, eu tentei na época, é importante e tal, e não ia, a gente não conseguia ter um tempo de dedicação para isso. Mas, cara, não espera pela força divina. Começa com o que tem, pega, se tu tem o software disponível, vai no final de semana, realmente começa a criar valor. A partir da criação de valor, tu convence as pessoas, né? E a visão de futuro aí da Caixa, né? O que a gente enxerga para o futuro da modelagem hidráulica e desse processo de transformação digital. A gente ainda tem que finalizar, a gente já está com a Zona Sul modelada, tem mais os setores que agora foram
feitos pelos técnicos com apoio da consultoria, e falta ainda o restante da cidade. Então, primeira meta é finalizar o modelo hidráulico do restante da cidade. Segunda meta, estabelecer um fluxo de atualização constante para o cadastro técnico, porque o sistema é vivo e o cadastro vai alterando, né? A gente precisa levar isso para o modelo. Terceiro, procedimentar um planejamento dinâmico das melhorias, então, para a gente realmente fazer o planejamento anual das melhorias do sistema de distribuição e simular isso. Então, vai ter que rodar, a gente vai ter que procedimentar melhor isso. Ampliar o uso pela equipe operacional, no diagnóstico do dia a dia. Pô, estamos com falta d'água lá, estamos com uma perda um pouquinho mais elevada, usar o modelo hidráulico para enxergar isso, né? A gente tem esse objetivo. E, em última instância, migrar para o modelo de integração em tempo real, que seria o GM digital, né? Então, esses seriam os nossos próximos passos aí a serem seguidos. Seria isso, pessoal. Não sei se eu passei um pouquinho de tempo ou não, mas agradeço aí e estou aberto a qualquer dúvida. A gente está também aberto a visitas aqui na companhia. Tá bom? Tá legal, Lucas. Obrigado pela tua apresentação. O case de Joinville também é um case muito bacana, muito interessante, né? Toda a jornada que vocês fizeram e certamente todas essas lições aprendidas aí que você foi colocando foram coisas que eu fui anotando também. Falei, rapaz, o Lucas já está adiantando todas as coisas que eu estou anotando aqui, mas essa que é a grande verdade, né? Antes da gente passar aqui para fazer algumas perguntas aqui, pessoal, para a gente fazer um fechamento dessa nossa conversa, a gente tem ali uma pergunta, Raquel, que foi feita aí para ti, para saber se a operação, né, a concessão em Caxias do Sul, né, também atende a área rural. Então, na verdade, a gente tem, né, os nossos represamentos e a gente tem no interior também o abastecimento por alguns poços artesianos. E cada vez mais a gente tem chegado no interior com as redes também de abastecimento. Então, a gente atende a área rural, não 100% ainda, mas estamos nos encaminhando para isso, né? Até pela questão ali da universalização do saneamento, então a gente está se encaminhando para isso, né? Mas não é 100% da nossa área rural ainda. E pegando o gancho da área rural, você tinha comentado que na apresentação que você consegue andar 2 horas de carro e não termina a área rural, né? A gente sabe que geralmente é uma área bem complexa de atendimento, né? Sim, é bastante extenso. Então, pessoal, para a gente finalizar aqui o nosso webinar, eu anotei aqui algumas coisas para a gente dar uma refletida aqui final e o que eu pude perceber assim, de algumas similaridades, né? Acho que ambas as concessionárias elas tiveram uma iniciativa própria, né? Caxias lá entendeu que vou começar a usar o ERPANET para fazer algumas simulações, eu vou começar a contratar um curso para ver como é que isso funciona. Joinville também, lá em 2009. 2009 foi também quando virou, casando para Joinville, né, Lucas? Eu acho. Mais ou menos nessa época, um pouquinho. Em 2005, exatamente, a virada, né? 2005. Isso. Tá. Então, eles compraram lá o software, alguém teve lá a ideia de comprar o software, viu que era legal, bacana, começaram um trabalho interno, mas a gente viu que em ambos os casos, é o que a gente também vê dentro de algumas iniciativas, é justamente isso. Começa um profissional, alguém com alguma liderança, alguma iniciativa a fazer um trabalho, mas como não é um trabalho dedicado, a pessoa acaba deixando isso de lado, porque tem o seu dia a dia, tem que responder e-mail, tem que responder o chefe, tem que manter o sistema de água abastecido, tem que fazer uma série de coisas, e a modelagem e outras atividades consideradas não tão prioritárias acabam ficando de lado, né? E a gente consegue enxergar esse padrão em muitas concessionárias que iniciam, dão um passo, um curso, tendo uma iniciativa interna, mas isso acontece como né, o pessoal na casa
por que não a direção, né? Só fala. Geraldo, deu uma travadinha no teu áudio aí. Pelo menos para mim, né? Não sei se para as outras pessoas também. Tem o apoio da... Outra coisa bacana, dentre vários que eu anotei, né? A Microsoft, ele comunicou, né? Lá no primeiro treinamento. E você não conseguiu. Falou alguma coisa, Lucas? Não. Não, só porque deu uma travadinha no teu áudio para mim aqui. Eu não sei se aconteceu para os outros também, mas só para verificar se a conexão tá tudo certo. Tinha dado uma travada e tem inclusive uma pergunta aqui para o Lucas, viu, Guilherme? Manda bala. Ó, aqui pergunta. Lucas, quanto que gera de energia a turbina instalada na entrada do reservatório? Desculpa, eu tava com o microfone fechado aqui. Uma turbina de 40 kWh. Beleza. Tá certo. E aí, fazendo mais algumas complementações, a gente viu, por exemplo, o Lucas citou ali um dado em que, por exemplo, o Águas de Joinville, dentro do seu planejamento ali, né, economizar 70 milhões de reais nos próximos 25 anos na parte de energia elétrica, né, se eu não me engano. Isso, pessoal, na verdade, talvez seja um dos principais fatores que quem está na linha de frente aí dos concessionários de água e quer, por exemplo, convencer uma diretoria, convencer a direção dos investimentos, tem que partir para isso, porque quando você fala em comprar um software para um porte de Joinville, para um porte de Caxias do Sul, você vai investir 100 mil reais no software, depois mais alguns mil reais em treinamento e tudo mais. Só que você pensa, poxa, mas é um dinheiro alto para você fazer investimento. Bom, mas se você pegar e fizer um estudo adequado, metodologia e tudo mais, você consegue, então, desenvolver um projeto, desenvolver um estudo para poder se pagar, né, o uso dessa ferramenta, né? Então, acho que tanto o Joinville quanto o Caxias souberam usar bem esse artifício, vamos dizer assim, para poder convencer os tomadores de decisão a poder apoiar e investir. E hoje Joinville tem uma característica que talvez assim poucas concessionárias públicas, né, tem, que é um setor específico para a parte de modelagem hidráulica, né? Hoje as concessões privadas a gente vê que estão montando as suas equipes próprias, mas dentro das operações públicas é bem difícil nós termos alguém dedicado, né, nesse trabalho aí. E aí, puxando um pouquinho também para a questão ali do Samai de Caxias, hoje, Raquel, hoje está praticamente, você na linha de frente nessa parte ali da modelagem, tem mais alguém contigo aí? Neste exato momento, somente eu. A gente tem a Mariana, né, que está ainda em licença maternidade, e foi ela que puxou toda essa frente aí de resgatar ali o software, né, e de fazer essa contratação da modelagem em si, do treinamento. Mas hoje, assim, para dar continuidade ali nos modelos que a gente tem, no momento sou só eu. O que dificulta um pouquinho e atrasa um pouquinho, né, o andamento. E por falar em atrasar, né, uma coisa que a gente também tem notado nessa atuação do mercado é que, tendo um auxílio externo, seja do Massa Nova da Vida, seja de outras empresas de consultoria que são especializadas nessa área, ajuda muito a acelerar o processo. E essa metodologia que, principalmente em Caxias e Joinville, que foi aplicado, em que foi um trabalho a 4 mãos, e o Lucas comentou muito bem, que quem conhece o sistema são os próprios profissionais que atuam no sistema. Só que esses profissionais, às vezes, não conhecem bem a ferramenta que tem que utilizar para poder operar aquela modelagem. Então, uma consultoria a 4 mãos, em que você tem ali alguém especialista acompanhando e te delegando atividades, tarefas
ó, semana que vem então tem que entregar isso aqui, semana que vem tem que fazer aquilo ali. Então você acaba se forçando também a arrumar um tempinho para poder se dedicar. E no final a gente, tanto em Caxias quanto em Joinville, né, tivemos trabalhos bem interessantes, bem exitosos aí, a gente ficou bem satisfeito com os resultados. E a gente entende hoje que o caminho que as concessionárias hoje precisam seguir é alguma coisa nessa linha híbrida. Dificilmente você vai terceirizar 100% para alguém fazer isso e dificilmente você vai conseguir fazer tudo sozinho. A ideia de você tentar juntar isso, fazer uma parceria realmente público-privada, quando for nessa situação, acho que tem muito a acelerar, né, todas essas questões aí. E o Lucas, quando a gente terminou aí o trabalho, né, algumas semanas atrás, eu não lembro, você tinha comentado alguma coisa sobre como é que estava a previsão de vocês terem a cidade toda setorizada em Joinville, como é que está essa perspectiva de vocês aí? Porque no final das contas, um dos grandes objetivos de você fazer a modelagem hidráulica é você pensar o sistema como um todo para você, então, criar os setores, os DMCs, as zonas de expressão, setores de abastecimento, aquela coisa toda. Então, hoje, e aí você vai fazendo as obras e vai avançando percentualmente nessa tão sonhada setorização, né? Como é que está Joinville hoje nesse aspecto? Perfeito, Girão. Hoje, o que a gente adotou de estratégia? Né? A gente tinha feito a simulação da Zona Sul já toda, e a Zona Sul a gente colocou ela num contrato de performance. Então, 40% da cidade a gente equacionou dessa forma. Então, 40% da cidade a gente já está rodando esse contrato de performance e a gente vai entregar setorizado esse ano, desculpa, 2025 agora, né? Próximo ano. O restante da cidade a gente já tem uma parte setorizada, e a ideia é que nos próximos 3 anos a gente consiga finalizar a setorização do restante da cidade. Tá? Sobrando, lógico, algumas areazinhas ali que são mais complexas que vão ficar e que daí não, né, o investimento acaba sendo muito alto pelo benefício. Então, a gente está falando de uma iniciativa que começou lá em 2009, né, dentro da tua apresentação, e 25, então lá para 2027, 28, está concluído vamos chamar esse ciclo, né, de praticamente aí 20... Mas eu acho que foi, lógico, foram as lições aprendidas que a gente foi levando ao longo do caminho, né, Girol? Mas o fator, assim, onde a gente começou realmente a ter a dedicação e o foco nisso foi a partir de 2019, 2020, ali, que a gente conseguiu botar o negócio para rodar de fato. Então, pegaria mais ou menos esses 8 anos aí, né? Pegando 19 até 27, mais ou menos, esses 8 anos. Maravilha. Eu quis trazer essa questão do lapso temporal aqui, do tempo, porque para mostrar que dentro do saneamento, claro, nós aqui sabemos disso, mas às vezes isso não é entendível por todo mundo, o quanto demora, né, todo esse processo, né? Então, de você começar uma conversa hoje, para ela daqui 8, 10 anos começar a surtir efeito, né? E nesse meio do caminho, você não pode amolecer, você não pode parar de fazer o que está fazendo. Na verdade, você tem que sempre, no mínimo, estar mantendo e sempre estar melhorando cada vez mais para que no final dessa jornada aí, de quase 10 anos aí de Joinville, por exemplo, você atingir, né, aí a setorização, a tão sonhada setorização, para você ter ali o controle do sistema o máximo possível na mão, né? E para fechar, Raquel, só complementando rapidinho, claro. Se a gente for pegar de fato o que foi investido em instrumentação, então esse investimento, a Joinville realmente já vem há anos investindo em instrumentação, né? Então hoje a gente tem um parque bem com muitos macromedidores, com uma visibilidade boa. Hoje a gente tem um contrato onde a gente faz gestão de pressão das nossas VRPs online e faz pelo ponto crítico. Hoje a gente tem 60 logs de pressão exclusivos nas áreas de VRPs. Então, esse processo, realmente, de se mobilizar para a instrumentação, daí sim, vai pelo menos, né, foi um ciclo aí, contabilizando tudo, uns 20 anos. A gente for botar quase a companhia, né, toda, basicamente, que a gente vai fazer 20 anos ali, mas desde o início foi mudada essa chavezinha e o pessoal vem investindo desde então.
Não, bacana. E o Lucas, né, eu sei que é bem solícito nesse sentido, né? Quem eventualmente quiser conhecer, visitar Joinville, entender um pouquinho da dinâmica lá da Águas de Joinville, vale bastante a pena. Assim como também Caxias do Sul. Caxias do Sul também está se estruturando cada vez mais. E aí, Raquel, aproveitando para finalizar também, eu não lembro da tua apresentação, mas a questão dos próximos passos, assim, né? O que vocês imaginam aí para o SAMAI para os próximos 5, 10 anos, alguma coisa assim? A ideia de vocês é continuar investindo nessa metodologia, quem sabe chegar também a criar uma área específica na companhia. Como é que você enxerga esse caminho que a Caxias tem que fazer também? Eu entendo que a gente está naquela fase um pouquinho mais inicial que o Lucas comentou, que é o de convencimento. Acho que a gente ainda não superou necessariamente essa fase de convencimento. Então, eu tenho muita fé que, na verdade, que esses primeiros passos que a gente deu, que eles sejam implementados de fato para a gente ganhar confiança no que a gente está fazendo e para gerar essa confiança também da direção e tudo mais, de que realmente isso vale a pena, que é um investimento que vale e que a gente vai dar um retorno a partir disso, né? Que não é algo que a gente quer deixar morrer novamente, né? E eu acho bem importante o que a gente está fazendo agora de documentar tudo que a gente está fazendo. Fica aí de histórico para quem vier depois, a gente não sabe o dia de amanhã, né? A gente já perdeu vários colegas aqui, né? E nesses 3 anos que eu vim aqui para esse setor, várias pessoas já deixaram, né, de estar aqui. Então, esse histórico é importante. Então, quem quer que venha comigo ou depois de mim, vai ter esse histórico do que foi feito, as aulas gravadas da consultoria. Então, assim, não vai partir do zero como a gente partiu, né? Vai ter um super aí material para dar continuidade. Então, a ideia é expandir isso e realmente, assim, setorizar, porque a gente tem um cadastro bem robusto, a gente tem poucos problemas na modelagem, a gente teve pouquíssimo problema de cadastro. Isso, bastante informação ali para inserir, a gente tem telemetria, tem muita coisa. E é questão de aproveitar isso, a gente sempre teve um bom investimento nessa área, é realmente aproveitar que a gente tem dados e tudo organizado e botar para rodar, né? Mas a gente precisa de pessoas, né? Eu preciso poder ficar disponível para isso, ou, enfim, outras pessoas, mas a gente precisa organizar os nossos setores para trabalhar, porque informação a gente tem de sobra, tem muita coisa para fazer. Não, maravilha, Raquel. E a gente fica aqui na torcida para que, né, vocês continuem evoluindo cada vez mais aí, porque o sucesso de vocês é o sucesso de todos nós, essa nova da Bentley, de todo mundo que está ajudando nesse processo todo aí de transformação digital, que é a tema aqui um dos temas aqui do nosso bate-papo, tá certo? Paulo, tem mais alguma pergunta aqui no chat que tenha ficado pendente aqui ou finalizamos aqui? Imagina, está tudo ok, viu, Girol? Só vamos colocar a pergunta aqui na tela. Então tá, temos uma perguntinha aí, pessoal, para vocês responderem aqui para nós. E aí, basicamente, a pergunta, pessoal, é: você gostaria que o nosso especialista entrasse em contato? Então, é só colocar ali a melhor opção para você, que entraremos em contato para quem tiver esse interesse nos próximos dias. E a questão do especialista, né, Paulo, não é ligar lá e ficar enfiando lá um monte de solução para o cliente, não, é para a gente poder, de repente, ligar, marcar um bate-papo, entender um pouco de como é que está o sistema, como é que são as necessidades, as demandas, é conversar, entender um pouquinho aí a dor do cliente, né, entender um pouquinho o que aquela concessão ali está pensando, para a gente ver de que forma a gente pode também ajudá-los aí nesse desafio, né? A gente consegue ter os contatos aí do pessoal também, Paulo? Conseguimos também, viu? Temos todo esse acesso, Geraldo. Tá, para mim tá na tela aqui da consulta rápida, não sei se o pessoal já voltou todo mundo aqui. Já eu vejo aqui, o pessoal já evoluíram aqui com as respostas, a gente vai fechar então e já podemos finalizar aí o nosso webinar. Tá certo. Então, pessoal, esse webinar vai ficar gravado, depois a gente vai estar divulgando nas nossas redes sociais aí, de repente, quem não pôde assistir até o final, de repente quer compartilhar com alguém aí, com algum diretor, diretor, tá vendo lá, o pessoal tá fazendo, tá investindo, tá dando certo, vamos fazer aqui também, né?
de repente dá para compartilhar esse material aí. Os nossos contatos também aí ficam à disposição, né? Raquel, Lucas e eu, Paulo. Todo mundo ali está acessível lá no LinkedIn para conversar, para trocar uma ideia. Tá legal? A gente agradece demais aí que tanto a Raquel e o Lucas que se prontificaram a nos ceder o tempo aí deles para poder fazer essa apresentação. Agradecer também ao Paulo e da Bentley e toda a equipe da Bentley, Júlio, Liberdade aí pelo apoio na organização desse webinar, e a gente espera poder cada vez mais fazer mais eventos desse aí para trazer o que os clientes estão fazendo na nossa área aí, para poder servir de inspiração, para fazer aquilo que já está dando certo e evitar fazer aquilo que já deu errado no passado, né? Então tá, pessoal. Muito obrigado aí e até a próxima. Valeu, valeu, obrigado. Obrigada, até mais. Um abraço Valeu, a todos. tchau, tchau.